trajetória com Deus começou um pouco lá atrás, assim, de uma forma diferente, pois a minha família ajudou a fundar uma igreja, que é a Batista Monte Sinai. Mas na época, ainda criança, a gente conheceu um Deus um pouco carrasco, que a gente não tinha muito prazer de se relacionar com ele. Era um Deus que só castigava, mandava para o inferno, então a gente queria um pouco de distância desse Deus, a gente não tinha interesse por ele. Na adolescência, a gente já viveu uma fase mais difícil, porque a gente tinha uma família desestruturada, tanto na casa da minha mãe, com o meu padrasto, como na casa do meu pai. O meu padrasto era um homem muito violento e ele sempre agredia minha mãe. E nessa situação, a gente sempre, eu e meu irmão mais velho, entrava nas confusões e, claro, só sobrava pra gente. Na casa do meu pai não era muito diferente, porque meu pai era uma pessoa que bebia, tinha o vício do álcool e isso também trazia o espírito de violência para dentro de casa. Tivemos alguns episódios ruins na família, um deles foi uma confusão com meu padrasto, onde eu já estava assim cansada já de tantas brigas e acabei até puxando uma faca para ele, assim como lá com o meu pai, ele tentando agredir a minha madrasta que estava grávida, eu acabei quebrando uma cadeira de madeira nele. Isso faz a gente pensar que a gente não pode confiar muito na gente. A gente às vezes pensa que tem controle sobre a situação e num momento muito difícil a gente age igual outras pessoas agiriam. Com isso eu acabei me casando cedo, fui mãe também cedo e isso trouxe muitas responsabilidades para mim. Eu com 16 anos eu já era mãe e logo veio a separação, porque foi um casamento por acaso, porque eu queria sair de casa, queria construir a minha própria família, a minha própria casa, mas não foi construído com maturidade, com amor. E logo veio a separação. Passado um tempo, eu tive um segundo relacionamento, que eu tive 2 filhos, e esse relacionamento também começou errado e também não tinha como dar certo, porque era um relacionamento completamente conturbado. Posteriormente, lá na frente, conheci uma outra pessoa que eu passei a viver junto com essa pessoa e ele teve problemas de bebida. E como eu já tinha um certo trauma com a questão de bebida em razão do meu pai, eu acho que também era um relacionamento que não podia dar certo. E uma vez a gente brigados, meu irmão, que na época frequentava a Sara Nossa Terra do Gama, em 96, ele me convidou para passar a noite de Ano Novo lá, virada do ano. E eu me lembro que eu fui muito bem acolhida na Sara Nossa Terra. Eu fui recebida ali com muito carinho, muito amor e ouvi falar de um Deus diferente. E eu ouvia falar desse Deus de amor e eu falei, não, eu vou fazer prova desse Deus de amor. E o meu filho, o Rômulo, que é o meu caçula, ele teve um problema jogando futebol, de uma bolinha no pé, que tirando essa bolinha virou uma ferida, que tirava a ferida, essa ferida crescia, que acabou que tomou todo o pé desse menino. E eu me lembro que foi a minha primeira prova com Deus, a primeira situação em que eu fiz prova com Deus. Eu coloquei aquela situação do meu filho diante de Deus e falei que se Deus fosse Deus mesmo, e Deus de milagre, e Deus de amor, que o pé do meu filho fosse curado. E eu me lembro que na época eu tinha que fazer 3 curativos por dia. Eu trabalhava meio período na Gazeta Mercantil, então eu chegava lá 8 horas e saía 3. Então antes de sair de casa eu fazia o curativo, quando eu voltava fazia um curativo e à noite fazia outro. Coincidiu que nesse dia eu esqueci de fazer o curativo e passei um dia sem fazer o curativo no pé do meu filho. No outro dia, quando eu fui tirar o curativo, quando eu terminei de tirar aquela fita do pé do meu filho, eu estava assim ajoelhada tirando e quando eu olhei, o pé do meu filho estava perfeito.
sem nenhuma cicatriz e não tinha nada, nenhuma ferida, não tinha nada. Foi a minha primeira experiência com Deus. Isso, assim, eu já estava de joelho, já comecei a chorar e eu acho que foi nesse dia que eu aceitei Jesus de verdade. Foi nesse dia que eu quis ter um relacionamento com Deus. Eu passei por alguns problemas, algumas dificuldades, e uma delas foi que mesmo depois, líder de casal, dentro da igreja, orando, trabalhando para Jesus, eu enfrentei uma separação. E foi um momento muito difícil para mim. Coincidentemente, foi um momento que eu passava por uma crise financeira também muito grande. E, de repente, parece que foi o caos, assim, na minha vida. Tem coisas que você só vai saber o que é se você experimentar. Então, a melhor forma de experimentar o poder de Deus na nossa vida é fazer prova com Deus. A oferta mudou a situação. Eu aprendi lá atrás, em 97, 98, lá na Sara Nossa Terra, o poder da oferta, o poder do dízimo e ofertar pelas pessoas. Aprendi com Jó, na palavra, lá em Jó, que ele ofertava pelos filhos. E com isso eu aprendi a orar pelos meus filhos, pelas minhas futuras noras, futuros genros, futuros netos. E eu fiz caderno de oração onde eu colocava as fotos dos meus sonhos e projetos e colocava o versículo da palavra que me respaldava em pedir aquilo para Deus. E eu ofertava. E aí a gente fala mais uma vez, é o poder da oferta. Agora, a oferta de sinceridade, a oferta do coração. Que às vezes a gente dobra o joelho aqui, a gente ora aqui, mas Deus move aonde eles estão. Depois de tudo isso, Deus me deu a Prevermed. Era uma empresa totalmente falida, uma empresa cheia de dívidas, uma empresa que já tinha recebido ordem de despejo de onde estava, e depois eu só recebi os ataques. E hoje eu já estou consolidada no mercado há 6 anos, vou fazer 7 agora em abril. E o que é curioso, eu tenho pouco tempo no mercado, mas eu tenho o respeito da concorrência, eu tenho o respeito pelas pessoas que trabalham comigo e Deus já tem me honrado muito. Através da Prevermed, muitas vitórias eu já alcancei. Meus filhos são formados, meus filhos são concursados, cada um tem casa própria. Eu, graças a Deus, venci muitos obstáculos, tenho vencido ainda, porque as dificuldades elas não cessam. A gente ganha mesmo com esforço, a gente luta muito para poder se consolidar. Mas eu também aprendi a declarar uma bênção sobre a minha empresa e os meus funcionários. Existe uma bênção declarada ali dentro, sobre os meus clientes, sobre os meus funcionários e todos os prestadores. E eu vejo assim, em cada um, o poder de Deus. Olá, eu sou filho da Carmélia, dessa mulher maravilhosa, com quem tenho convivido todos os anos da minha vida, passado por várias dificuldades, passado por várias lutas, mas hoje estamos aqui pela graça de Deus, por causa que Deus nos trouxe até esse local. Então, eu tenho só a agradecer a minha mãe por tudo que eu sou hoje, por tudo que eu possa ser, pelo marido que eu sou, pelo pai que eu vou ser, pelo empresário, tudo por causa da minha mãe e, claro, de Deus. Então, só tenho a agradecer por toda a minha vida e para ela, e que Deus sempre abençoe ela, que ela continue sendo essa mulher maravilhosa, amada, guerreira, como ela sempre foi. O fato dela ser uma mulher de Deus e conquistar tudo em oração, lá em casa a gente acabou aprendendo isso. E lá em casa tudo a gente constrói primeiro em oração, a gente conquista primeiro no reino espiritual, a gente entende que vem de Deus, de Deus, por meio de Deus e para Deus são todas as coisas. Para nós é uma alegria muito grande poder dizimar, poder ofertar na casa do Senhor, porque a gente sabe que Deus nos dá tudo e através da empresa, através do nosso emprego, através das pessoas Ele nos abençoa, mas é Ele quem nos abençoa. Então tudo vem dele e foi minha mãe que ensinou a gente a ser assim. Então eu sou muito grata a ela por esse ensinamento de colocar Deus em primeiro lugar
e de nos ensinar a ter esse relacionamento tão intenso com Ele e de procurarmos sempre fiéis a eles. E eu tenho vivido essa experiência com Deus. E quanto mais grata eu sou a Deus, mais eu quero contribuir com o reino. E eu vejo que o parceiro de Deus, ele vai aonde eu não posso ir. Às vezes eu quero fazer evangelismo, eu quero ir nos meus vizinhos, eu quero ir à minha família, eu quero passar pela minha cidade. E eu não tenho, às vezes, o tempo para fazer, ou a condição, ou às vezes até o dom de fazer. Mas através do parceiro de Deus eu estou fazendo tudo isso. Eu não deixo de fazer. Através do dízimo, eu estou ajudando a se manter de pé um ministério que eu amo. Um ministério que me acolheu quando eu precisei. Um ministério que chorou comigo quando eu chorei. Um ministério que se alegrou comigo quando eu me alegrei. E tem sido assim desde 97. Então, para mim é uma alegria, é um prazer ser parceiro de Deus, ser dizimista, ser ofertante. E o meu recado e o meu desejo é que quem estiver ouvindo esse testemunho não só ouça, mas faça prova com Deus e tenha a sua própria oportunidade, a sua própria história para contar.